Bom dia, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E o nosso tema de hoje, ainda falando sobre a Era Vargas, vai ser falando sobre o Estado Novo. Como que foi implantado o Estado Novo e como que chegou ao fim. Bom, nós vamos ver aqui que Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, ele fez de tudo para permanecer no poder, tá? Era para haver eleições em 1938, só que ele teve um plano primeiro. Segundo ele, foi na rádio e anunciou que havia descoberto um plano, que esse plano era para assassinar o presidente, colocar fogo, fazer uma desordem no país. Valendo-se disso, em 10 de novembro de 1937, ele deu o golpe e implantou a ditadura no Brasil, onde ele fechou o Congresso e impôs leis por meio de decreto. Tá? As eleições foram suspensas, greves proibidas, sindicatos foram pressionados e controlados pelo governo. Em maio de 38, houve um ataque contra ele na tentativa de tirá-lo do poder, mas ele resistiu e permaneceu no poder, tá bom? E aí, durante esse período, teve também o que a gente chama de trabalhismo, que é o período onde Getúlio Vargas concede alguns benefícios para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, faz propaganda exaltando esses feitos. Dessa forma, os trabalhadores ficam aqui numa forma de gratidão por ele, tá bom? Por aquilo que ele tinha feito. Em 1942, é consolidado a CLT, tá? Que é a consolidação das leis trabalhistas, que é muito importante para os trabalhadores. Como que é importante? Por quê? Porque é onde se consolida algumas leis que nós usufruímos até hoje, como salário mínimo por direito, férias remuneradas, limite de carga horária, segurança do trabalho, carteira do trabalho e a justiça do trabalho, tá bom? Nesse período também teve o DIP que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio, que fazia com que tudo que ele fazia era divulgado na imprensa para mostrar uma figura positiva, uma imagem dele boa, daquele que cuidava do trabalhador. Tanto que o DIP fez com que ele tivesse a imagem de salvador da pátria e pai dos pobres, tá bom? O DIP também era responsável pela censura nos meios de comunicação da época, como jornais, revistas, cinema, rádio e outros departamentos. Naquela época não tinha televisão, porque a televisão no Brasil só chegou em 1950, tá bom? O DIP também, gente, ele foi responsável por aquilo que era divulgado do Getúlio. Todo meio de comunicação que criticasse o Getúlio era fechado e perdia os seus registros, tá bom? Bom, nós vamos ver aqui um pouco mais como que era a economia do Brasil no período do Estado Novo. O Brasil tinha uma economia basicamente agrária. Se vocês olharem aí no gráfico, a mudança que houve de 1920 até 1945, um salto muito grande. Por exemplo, em 1933 a 1934, a agricultura do Brasil era de 1,7 e a indústria de 11,2. Já no período lá de 1920, a agricultura era de 4,1 e a indústria de 2,8. Então, houve um crescimento muito grande, tá bom? Então, vamos aqui. O governo também criou o Conselho Nacional de Petróleo. Foi no período dele também que foi furado o primeiro poço de petróleo no Brasil, que foi na Bahia, tá? Getúlio estimulou a industrialização e investiu na criação de grandes empresas como a Siderúrgica Nacional, tá? Também teve a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, tá bom? Essas são companhias que ajudaram ao desenvolvimento industrial brasileiro, tá bom? E por que a indústria brasileira teve esse crescimento? Porque o Brasil estava dependente muito dos países europeus e norte-americanos. Com a Segunda Guerra Mundial, esses países deixaram de produzir. O Brasil não teve como importar, teve que produzir aquilo que consumia. Então, Getúlio começou a investir no próprio país, para que essa industrialização crescesse e atendesse às necessidades.
tá bom? Bom, nós vamos ver também como que o Estado Novo, ele chega ao fim, sofrendo pressões externas e internas. As pressões externas, Estados Unidos e seus aliados exigiam que o Getúlio implantasse a democratização no Brasil. Por quê? Como que um aliado dos Estados Unidos que está defendendo os países contra o nazismo e o fascismo pratica a ditadura? Então ele tinha que se democratizar. Pressão interna, os manifestos dos mineiros, a UNE, a imprensa, os próprios ministros do governo estavam pressionando Getúlio para tomar medidas que fizesse a democratização no Brasil. Então, Getúlio, em fevereiro de 45, ele dizia que anunciou a eleição para o final do ano. Concedeu a liberdade partidária, aquilo que ele tinha tirado antes, ele concedeu a liberdade, teve o queremismo e suspendeu a censura à imprensa. O Getúlio ele tinha duas propagandas. Uma que ele divulgava para todo mundo e a outra que ele fazia nos bastidores. A que ele divulgava para todo mundo é que ele dava liberdade para os partidos, queria eleição e queria democratizar o Brasil. Aquilo que ele fazia nos bastidores era incentivar as pessoas a fazer o movimento do queremismo, que era dizer, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E essa campanha de queremos Getúlio, do queremismo, era incentivado por ele. E aí Getúlio ele já estava pressionado de todos os lados, pressão interna e pressão externa, e ele não resistiu, tá? A situação ficou cada vez mais difícil para ele, mesmo ele concedendo esses direitos. Então, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio foi obrigado a renunciar, a deixar o poder, tá bom? E aí, assim chegou o fim do Estado Novo. E o Brasil, com isso, deixou a primeira ditadura brasileira, tá bom? Bom, meninos, logo após eu vou passar um videozinho curto para vocês ampliem mais o conhecimento de vocês sobre o Getúlio Vargas. Ainda tem muito mais, vocês precisam acompanhar no livro de vocês também. Daqui a uns minutinhos eu estarei no grupo fazendo as orientações para vocês, tirando dúvidas e passando atividade para vocês. Um bom dia e até a próxima. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o Estado Novo, dando continuidade à série de vídeos sobre a Era Vargas. Após a intentona comunista, uma tentativa de derrubar Getúlio Vargas do poder através de uma revolução comunista, Getúlio Vargas intensificou ainda mais a repressão contra seus inimigos políticos e começou a criar meios para dar mais poderes ao governo. Em 1937, o governo apresentou publicamente o Plano Correm, um suposto plano para outra tentativa de revolução e derrubada de Getúlio Vargas. O Plano Correm foi usado por Getúlio como uma justificativa para que ele pudesse fechar o Congresso, criar uma nova Constituição, cancelar a eleição de 1938 e decretar o Estado Novo. Mais tarde, foi descoberto que o Plano Correm era falso. Após aplicar o golpe de Estado, fechando o Congresso e criando a Constituição de 1937, Getúlio Vargas dá início ao Estado Novo, a última parte da Era Vargas. O Estado Novo, pessoal, é basicamente um reflexo mais autoritário e antidemocrático de tudo aquilo que foi visto no governo provisório e no governo constitucional. Então, se nesses últimos 2 períodos da Era Vargas, o governo já era autoritário, antidemocrático, censurava as mídias e perseguia seus inimigos políticos, no Estado Novo, isso seria praticado de forma mais intensa ainda. O Estado Novo é marcado pelo autoritarismo e centralização do poder, censura e propaganda e desenvolvimento econômico, industrial e social. O autoritarismo e centralização do poder ganham força no Estado Novo quando todos os partidos ou grupos políticos são considerados ilegais. E para que tal medida fosse feita, Getúlio Vargas teve que centralizar o poder. Foi anulado o poder legislativo e judiciário, a eleição presidencial passou a ser indireta e foram criadas leis que davam muito mais poder e autonomia para o governo. A censura andava junto com o autoritarismo e centralização do poder.
No Estado Novo, o governo criou leis e departamentos que permitiam o controle de todas as informações sobre o governo. Como consequência da censura, o governo também intensificou a propaganda estatal, ou seja, além do governo controlar todas as informações que eram apresentadas à população, usava dos meios de comunicação para fazer uma propaganda que transmitisse uma imagem boa e positiva do governo. Na questão econômica, industrial e social, o Brasil teve um grande avanço. Nesse período, o trabalhador ganhou mais direitos, o setor industrial foi ampliado e sua infraestrutura sofreu modernizações. O Estado Novo chegou ao fim após uma série de motivos que desestruturaram o modelo de governo de Getúlio Vargas. Após entrar na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas e fascistas, o Brasil estreitou suas relações com países liberais e democráticos. Isso obrigou Getúlio Vargas a ser mais democrático. Então, ele deu início à elaboração de uma nova eleição, tirou da ilegalidade os partidos e grupos políticos e soltou inimigos políticos que estavam presos. Essas medidas e muitas outras não adiantaram de nada, pois já era tarde demais. Em 29 de outubro de 1945, a alta hierarquia do Exército realizou a deposição de Getúlio Vargas. Ele não reagiu e aceitou a medida tomada pelos militares, e dessa forma, após 15 anos de governo, a Era Vargas chegou ao seu fim. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado e até mais.